Hoje, como ocorre às quartas-feiras, teremos a Tribuna Livre, um espaço importante e democrático de nossa casa. Esse momento permite que cidadãos e entidades se manifestem sobre temas diversos. E, de acordo com o nosso regimento interno, a Tribuna Livre acontece logo após o encerramento do pequeno expediente, com até 45 minutos de duração. O convidado terá 15 minutos para a sua explanação, seguidos de até 30 minutos para questionamento dos vereadores. O tempo pode ser prorrogado por mais 15 minutos se o plenário decidir. Importante registrar que a participação da Tribuna Livre ocorre por meio da indicação de um vereador que apresenta o pedido à mesa diretora com a reserva da data. Desde que todos os requisitos regimentais sejam cumpridos, independente do tema, o pedido é automaticamente aceito. Vale ressaltar que cada vereador pode indicar um convidado por sessão legislativa. Por outro lado, o regimento também estabelece algumas restrições que não podem fazer uso da Tribuna Livre representantes de partidos políticos, candidatos a cargos eletivos ou integrantes de chapas aprovadas em conversão partidária. Reforço que este espaço da Tribuna Livre na Câmara Municipal é um instrumento valioso para o fortalecimento popular e do diálogo com a sociedade. Peço, uma atenção aos vereadores, às vereadoras, aos convidados, que não podemos fixar placas, cartazes no prédio da Câmara Municipal. Podem permanecer segurando os cartazes como estão, mas não podemos fixar, nem amarrar e nem com fitas adesivas, que é um prédio histórico, então ele tem que ser conservado. E de imediato, então, vamos passar a Tribuna Livre. Antes, porém, acho que é importante ressaltarmos que o nosso regimento interno permite que qualquer cidadão poderá assistir às sessões das galerias. Aqui temos uma limitação por ser um prédio histórico, construído em 1889, limitação dos bombeiros, que somente 28 pessoas podem estar nas galerias acompanhando a discussão e os debates do dia a dia da Câmara. Então, qualquer cidadão pode assistir às sessões das galerias, desde que guarde silêncio e respeito, e sendo compelido a sair imediatamente do edifício, caso atrapalhe os trabalhos com manifestações que provoquem perturbação no ambiente e não atendam à advertência do presidente. Então, acho que é importante todos aqui, estamos para ouvir e também estaremos para falar. Então, teremos a convidada da Tribuna Livre e depois espaço para que os vereadores também, todos os vereadores, façam os seus questionamentos e façam as suas considerações. Então, de imediato, conforme o requerimento conforme requerimento 076-0004-2025, de autoria da vereadora Wanda de Assis, o horário da Tribuna Livre está destinado à senhora Marina de Paul Ponias, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e vice-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, CONANDA, para que faça o uso da palavra sobre o seguinte assunto: a importância da atuação do CONANDA na garantia de direitos e proteção integral da infância e adolescência no Brasil. Então, convidamos a vereadora Wanda de Assis para que faça a saudação oficial e conceda a palavra à convidada. Com a palavra, a vereadora. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento as vereadoras e vereadores desta casa e hoje, especialmente, quero cumprimentar a comunidade aqui presente e dizer que vocês são bem-vindas e bem-vindos. Quero fazer uma minha autodescrição, que eu vi que hoje, especialmente, temos a presença de representantes da comunidade de cegos.
Então, eu sou uma mulher de estatura média, negra, não retinta, cabelos pretos cacheados, uso um casaco terracota e um vestido preto e um lenço escrito "Criança não é mãe". Quero agradecer a oportunidade da tribuna de hoje, a companheira psicóloga Marina de Pouponivas, que é psicóloga, defensora dos direitos humanos, está conselheira do Conselho Nacional do Direito de Criança e Adolescente, tem sua vida dedicada à defesa e à proteção integral de criança e adolescente. Conheci a companheira Marina fazendo o trabalho na Regional Cajuru pela FAS, depois a encontrei na Vara da Infância no município de Colombo, onde ela também trabalhou, e agora a Marina atua no tribunal, no TJ Curitiba. O fato de Marina estar conselheira do CONANDA e ter sido ela a pessoa que assinou a resolução 258, que trata da criação do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso, foi o motivo especial pelo qual ela foi a pessoa que eu convidei para vir falar desse tema. Porque falar da proteção de criança e adolescente, tocar no assunto da violência, do abuso sexual contra criança e adolescente, requer conhecimento, compromisso e responsabilidade. E a companheira Marina, ela é essa pessoa, conhecedora de toda a história de defesa de criança e adolescente no Brasil. É uma pessoa nascida em Curitiba e atuante em nossa cidade. Então, companheira, eu quero dizer para você, seja bem-vinda. É uma alegria poder receber você. E eu quero desejar que essa manhã seja muito proveitosa para quem já tem um pensamento de acordo com a resolução 258 e também muito proveitosa para aquelas pessoas que ainda não concordam e que têm pontos diferentes, pois que eles se apresentem e que a gente possa dialogar. E o meu maior desejo é que ao final das nossas discussões nós tenhamos avançado na superação do conservadorismo, da intolerância, do desrespeito e principalmente que a gente consiga olhar para a vida de maneira integral. Vida sim, para nós também, é isso. Eu peço atenção, já falei aos visitantes, convidados, vamos ouvir todos que têm para falar. Obrigada. E é isso. Nós também queremos dizer para vocês que o fundamento da resolução 258 e de nossa atuação enquanto defensoras do direito de criança e adolescente é a favor da vida. Jamais defenderíamos a resolução se não fosse para proteger a vida de crianças e adolescentes que estão sendo vitimadas e, mais do que vitimadas, condenadas a viver mortas. Porque uma criança e adolescente que passa por uma situação de abuso e não é atendida devidamente, acreditem, ela vai morrendo um pouco a cada dia. E é sobre isso que a resolução trata, e por isso eu estou feliz da presença de vocês aqui. Podem saber, vocês são bem-vindas mesmo, porque só com esse diálogo, só conhecendo o que a saúde tem para oferecer, o que a política pública deve oferecer para nossas crianças e adolescentes, é que, de fato, qualquer pessoa pode dizer que defende a vida. Defender a vida é mais do que levantar um cartaz, é mais do que gritar que é pró-vida, é ter postura e defesa da vida. Então, boa tribuna para nós. Boa tribuna para nós, que Curitiba não pare de discutir esse assunto e que a gente garanta proteção integral para criança e adolescente e que elas não sejam mais vítimas nem de abuso e de nem mais uma revitimização ou violência. Obrigada, presidente. Boa tribuna para nós.
Então, passamos agora à tribuna livre. Então, convido a senhora Marina De Paul para que faça uso da tribuna livre por 15 minutos. Na sequência, passaremos a saudações e também aos questionamentos, lembrando que os vereadores têm que escrever no campo à parte. Bom dia a todas as pessoas. Quero cumprimentar a mesa, cumprimento o senhor presidente e, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais membros da mesa. Quero cumprimentar os ilustríssimos vereadores, ilustríssimas vereadoras, agradecer o convite da vereadora Wanda e a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo uma temática tão complexa, tão sensível, mas tão necessária. Vou iniciar minha fala me autodescrevendo, justamente como a vereadora Wanda fez. Eu sou uma mulher branca, meus pronomes são ela e dela. Eu visto uma calça social preta, com uma blusa verde e um blazer preto. Tenho os cabelos loiros longos e um colar no centro do peito. Eu estou aqui hoje, como o Wanda já mencionou, para conversar um pouquinho com vocês sobre a resolução 258 do CONANDA, que foi aprovada no dia 24 de dezembro do ano passado. E aproveito para iniciar minha fala dizendo que não é uma resolução que trata do aborto. É uma resolução... Peço atenção, mais uma vez, aos nossos convidados, que possamos ouvir a tribuna livre e depois podemos ouvir os vereadores, as vereadoras, também com as manifestações. É importante que ouçamos. Obrigada, senhor presidente. É uma resolução que trata do cuidado de crianças e adolescentes que foram vítimas da brutalidade da violência sexual. E o que a resolução 258, então, estabelece? Um conjunto de diretrizes sobre a prevenção da violência e sobre o atendimento em casos de violência e de gestação na infância. Ela orienta todos os integrantes, todos os operadores do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes e, fundamentalmente, ela não altera nenhuma legislação vigente em nosso país. A resolução busca apenas apontar um fluxo de atendimento, como a vereadora Wanda já mencionou, para que a gente possa, sim, atender essa criança vítima de uma violência sexual tão brutal, de forma humanizada e protegida. A resolução aponta a necessidade, então, de que essa criança ou adolescente e seus responsáveis legais tenham acesso a todas as opções legais. Dentro dessas opções legais, falamos, então, do aborto, né? Mas que essa criança possa ser atendida de forma humanizada, simples e sem obstáculos. A resolução, em sua integralidade, obedece às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando fala sobre o direito de adolescentes participarem das decisões sobre a sua saúde. Obviamente que obedecendo às questões que reservam a sua maturidade e a sua idade. A resolução do CONANDA, em momento algum, fala que a autonomia de crianças e adolescentes é plena. De forma alguma. Nós entendemos que a autonomia de crianças e adolescentes é progressiva. Ela é construída a partir do seu desenvolvimento. A resolução do CONANDA afirma especialmente que o poder familiar não deve ser utilizado para desproteger crianças e adolescentes. Queria eu poder dizer para vocês
que toda criança e todo adolescente do nosso país estaria livre e seguro em suas casas. Mas, infelizmente, os dados demonstram que isso não é uma realidade. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A resolução reconhece, então, que há situações em que a violência ocorre dentro de casa e que essa criança e esse adolescente precisa, então, ser protegido, inclusive, desses responsáveis legais. Ela orienta, então, e coordena um fluxo de atendimento com proteção e escuta ativa dessas crianças que foram brutalmente violentadas e avança no combate às barreiras que são cotidianamente impostas e revitimizam crianças que já foram violentadas. Nós temos um dado alarmante. Só no ano de 2023, foram 13.909 crianças que tiveram filhos no nosso país. Esse dado é alarmante e é por isso que nós estamos aqui discutindo isso hoje. Nós não estamos discutindo aborto, nós estamos discutindo a necessidade de proteção e garantia de direitos a crianças e adolescentes que foram brutalmente violentadas. Essa resolução do CONANDA é sobre proteger crianças e adolescentes vulneráveis. Débora Diniz, antropóloga e pesquisadora, justamente aponta: quem se opõe à resolução do CONANDA se opõe aos direitos mais básicos de meninas e adolescentes, como o direito de ser cuidada após a brutalidade de um estupro. Só peço atenção aos vereadores e vereadoras que permaneçam nas suas bancadas. Temos que respeitar o momento do plenário, temos que ouvir a tribuna livre, aquele que também não desejar ouvir e não desejar perguntar, na sequência também não precisa ficar no plenário, mas temos que respeitar esse momento do nosso regimento interno. Então, com a palavra, convidado à tribuna livre. Obrigada, senhor presidente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou que, no ano de 2023, a cada 6 minutos, ocorreu um estupro no Brasil. Nesses 15 minutos que eu estou falando com vocês nessa tribuna livre, quantos estupros estão acontecendo no nosso país? Com vítimas predominantemente mulheres e meninas, 88%. Negras, 52%. Com até 13 anos de idade, ou seja, estupro de vulnerável, 61%. Estupradas por familiares ou conhecidos, 84%. Dentro de suas próprias residências, 61%. Estamos falando de crianças brutalmente violentadas que ainda precisam enfrentar os obstáculos ilegais, como a exigência de boletim de ocorrência, a autorização judicial ou a imposição de tempo de limite gestacional. Peço atenção, convidados, convidadas. Posso continuar, senhor presidente? Por favor, o nosso Código Penal é claro ao dizer que ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de 14 anos de idade é estupro de vulnerável. Não estamos falando aqui em consentimento de uma relação sexual. Estamos falando de casos de estupros previstos em lei
pelo menos desde 1940. O próprio Código Penal prevê que não se pune equipe médica ou a pessoa que consente com a interrupção da gravidez em casos de gravidez resultantes de estupro. Toda criança e adolescente com menos de 14 anos de idade que foi estuprada no nosso país tem acesso ao direito do aborto legal pelo SUS. E cabe a nós, aqui, vereadores e vereadoras, garantir que se implemente esse serviço de forma adequada nas nossas cidades, pelo país afora. E por que a gente diz isso? Especialmente, gente, porque a gravidez em crianças é sempre considerada uma gravidez de alto risco, devido a fatores biológicos e a fatores sociais. O corpo de uma criança não está totalmente desenvolvido para suportar uma gestação. Elas têm maior probabilidade de morrerem e também de enfrentarem várias consequências à sua saúde mental. Infelizmente, em Goiás, no ano de 2022, uma criança de 12 anos morreu devido a complicação grave de pré-eclâmpsia. Uma morte evitável se tivesse tido o seu direito garantido. Precisamos enfrentar isso com coragem. E o CONANDA tem competência para editar essa norma. Inclusive, nós temos uma decisão judicial recente em que o desembargador Ney Belo afirma a competência do CONANDA para editar essa norma e também um procurador-geral da República que salienta que o CONANDA não extrapola suas competências, que o CONANDA faz exatamente e cumpre o seu papel. É importante... Por favor, peço atenção àqueles que querem ouvir. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Por fim, as principais críticas que a resolução vem enfrentado, como de que ela é ilegal ou inconstitucional, já foram largamente enfrentadas. De que a resolução extrapola as legislações vigentes. De forma alguma, quem extrapola a legislação é quem não considera que adolescentes menores de 14 anos sofreram um estupro. E que a resolução, então, faz um abandono dos pais e do poder familiar. Não se trata disso. O CONANDA aponta a necessidade de proteção a todas essas crianças e adolescentes e gostaríamos que todas elas estivessem protegidas em seus lares. Tivemos esse resultado importante nessa luta, mas sabemos que ainda temos muito a enfrentar. E eu estou, e certamente sempre estarei, à disposição para o debate, para a construção coletiva e para o diálogo respeitoso, para que a gente possa sempre afirmar: criança não é mãe, estuprador não é pai. Muito obrigada. Agradecemos a participação da Marina. Convido a senhora Marina De Paul, que é conselheira do Conselho Federal de Psicologia e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o CONANDA, para que venha à mesa, para que possa responder ou saudar os vereadores. Também agradeço a senhora Marli Nunes Alves, do Conselho Regional de Psicologia, aqui presente. Muito obrigado, Marli, pela presença. Peço aos vereadores e vereadoras que permaneçam nas suas bancadas. Peço atenção aos assessores, às assessoras dos vereadores, que também permaneçam na sala ao lado.
somente vindo ao plenário para um atendimento ao vereador, à vereadora, ou para gravar no momento que o vereador for fazer o uso da palavra. Temos agora tempo para os questionamentos, então, conforme regimento interno, tribuna livre, cada vereador, agora nós temos 30 minutos, e temos aqui 16 vereadores inscritos. Então, é 1 minuto e 30 por vereador. Eu peço para cada vereador se limite ao tempo de 1 e 30, para que possamos ouvir o máximo de vereadores e vereadoras. E também faremos a nossa convidada da Tribuna Livre, a Marina. Nós faremos um bloco com 3 vereadores. Cadê a Marina? Peço atenção aos vereadores e vereadoras, então, que façam os seus questionamentos, mantendo a ordem e o respeito regimental. Então, primeiro bloco de vereador Éder Borges, vereador Rodrigo Marcial, vereador Guilherme Kilter. Vereador Éder Borges, 1 minuto e 30, não vamos tolerar para que possamos ouvir demais vereadores. Então, 1 minuto e 30. Obrigado, presidente. Eu estive no fórum que discutiu as pautas do Conanda, que ocorreu na PUC. Esses fóruns que não são divulgados justamente para que tenha somente militância. É a democracia da esquerda. Lá fui hostilizado, estando eu quieto, e senhoras que pensavam diferente foram hostilizadas. Pautas única e exclusivamente de pautas sexualizantes para crianças, propagandas de lesbianismo, esse tipo de coisa. Conanda não tem moral alguma para definir a vida das nossas crianças. Eu questiono ainda, direito da criança, como assassinando uma criança, porque uma criança que ainda não nasceu, uma criança com 6 meses de gravidez, no ventre da mãe, já tem plenas condições de nascer. Olha o tamanho do feto. Assassinos! Vocês promovem um assassinato, não tem qualquer moral para falar de direitos humanos e de direito das crianças. Uma vergonha, uma tribuna livre como essa, não merece qualquer respeito. Viva a vida, aborto não! Próximo vereador Rodrigo. Peço mais uma vez aos convidados, às convidadas, que mantenham respeito, que possam ouvir os vereadores e que possamos ouvir também eventuais questionamentos. Então, vereador Rodrigo Marcial, 1 minuto e 30. Senhor presidente, eu também quero reforçar que é preciso cumprir o artigo 104, é sobre a resolução. Os vereadores estão pegando a palavra para falar de outro tema, e o artigo 104 diz que é vedado desviar o assunto. Senhor presidente, também pela ordem, por favor. Pela ordem, vereadora, qual artigo, vereadora? Artigo 3º, inciso 10, senhor presidente, do Código de Ética. É um debate sério, importante, senhor presidente. Só um instante, vereadora. Pois não, vereadora Jorge Prates, para formular pela ordem. Isso, senhor presidente. Seria o artigo 3º, são deveres fundamentais do vereador, sem prejuízo de outros, legalmente previstos. Tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas, as autoridades, os servidores da casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, prescindindo de igual tratamento. E aí, então, nós temos aqui, senhor presidente, algumas falas que não podem ofender e nem criminalizar pessoas. Então, eu acho que nós temos que
atentar para esse artigo 3º do Código de Ética. Eu peço, então, atenção, vereadores e vereadoras, que mantenham o respeito à urbanidade e que façam perguntas ou façam questionamentos ou façam até posicionamentos respeitando a nossa convidada. O vereador Sidney Toaldo, corregedor, está atento para que os vereadores, assim como estamos cumprindo o regimento interno com a Tribuna Livre, cumpram também o regimento. Então, com a palavra agora, vereador Rodrigo Marcial. Obrigado pela palavra, presidente. Marina, o meu objetivo é fazer uma pergunta. Estou aqui ao lado, à sua direita. Eu sou pai de uma menina, ela tem 1 ano e 9 meses agora, e eu posso afirmar com absoluta certeza que tanto eu quanto cada uma das pessoas que está neste ambiente tem pavor da atrocidade cometida com meninas, com adolescentes em nosso país. Isso é evidente. É natural que a gente considere que uma violência sofrida por alguém não pode ser impune. Inclusive, eu acredito, Marina, que cada pessoa que está na plateia considera que a punição para aqueles que cometem esse tipo de atrocidade deve ser maior do que a própria punição que você quer para essas pessoas. E digo mais, não podemos esperar que uma atrocidade cometida com uma criança que está viva, que existe, que já está no ventre da sua mãe, venha compensar a atrocidade cometida justamente com a mãe. Não corrigiremos com uma atrocidade outra atrocidade. E eu falo de forma particularmente sentida, e é difícil não me emocionar e não me exaltar, porque na semana passada nasceu a minha sobrinha. Nasceu com 33 semanas. A pergunta que eu faço, porque é esse o momento para fazer uma pergunta, é: uma menina viável e, graças a Deus, saudável, que nem é minha sobrinha, ela poderia ter sua vida retirada na hipótese de uma violência cometida por uma mãe? Obrigado, vereador. Próximo vereador, lembrando, 1 minuto e 30, vereador Guilherme Kilter. Que vergonha! Hoje a nossa casa, a convite da vereadora do PT, recebe a Marina, auto-intitulada lésbica, feminista, batuqueira e pró-aborto, para falar as asneiras que ela quiser, a gente tem que ouvir. Mas quem dera esse fosse o único absurdo. Ela também foi presidente do Conanda, né, Marina? E na sua gestão, o Conanda aprovou um marco sangrento, a Resolução 258 de 2023, que fomenta o aborto em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual até os 9 meses de gestação, sem a necessidade de consentimento dos pais. E pasmem, essa resolução também faz de você, Marina, uma aliada e auxiliadora dos estupradores de crianças. E eu explico. Segundo o relatório de 2024 da Secretaria Nacional de Políticas Penais, existem apenas 22 mulheres condenadas no Brasil hoje por crime de aborto, mas 1.160 homens. Ou seja, o crime de aborto pune os homens que abusam, os homens que estupram, os homens que assassinam, que auxiliam o aborto. Ou seja, a legalização faz com que a resolução que você aprovou não só mate crianças inocentes ainda não nascidas, mas também mantenha a impunidade dos estupradores e criminosos. Nos tempos de Jesus, eram sacerdotes de Moloque os responsáveis por oferecer bebês em sacrifício. No Brasil atual, acredito que o Conanda, sobre a sua gestão, assumiu essa função. Por isso, a minha pergunta para você é: depois de praticamente legalizar o aborto no nosso país, qual que é seu próximo passo? Matar uma criança com as suas próprias mãos ou soltar todos os 1.160 assassinos da cadeia? Obrigado. Obrigado, vereador Guilherme. Agora devolvemos a palavra à convidada da Tribuna Livre e, na sequência, faremos um próximo bloco. Vamos lá, bom dia, gente. Muito obrigada pelas questões. Que importante esse momento de diálogo. Senhor vereador, senhor Éder Borges, né? O que eu posso dizer para o senhor? Que o senhor diz respeitar a vida, mas o senhor aceita que uma criança que tenha sofrido uma violência sexual tão grave tenha a sua vida em risco por conta de uma gestação que ela precisa levar adiante
de acordo com o seu pensamento. O senhor chama uma convidada da tribuna livre de assassina, mas defende estuprador. Espero que a gente possa dialogar e Presidente, me coloco pela ordem. O que à é isso? disposição. Convidado precisa respeitar os vereadores. Pela ordem, senhor Não pode presidente. imputar crime a vereador, senhor presidente, pela ordem. Respeito nessa casa, né? Eu peço a todos, a todas, que mantenham a calma e o respeito. Então, de volta a palavra convidada, peço aos vereadores também que façam questionamentos, que possam colocar suas posições, mas respeitando as pessoas. Vereador Rodrigo, obrigada pela sua pergunta, pelo seu respeito e pela disponibilidade do diálogo. Queria ter te ouvido mais, que pena que o tempo encerrou. Talvez bem no momento que o senhor fosse fazer uma pergunta, então eu acho que é o que eu consegui entender aqui, né? Como vamos corrigir uma atrocidade com outra atrocidade. A resolução do CONANDA prevê que a criança ou adolescente seja informado de todas as opções legais disponíveis, dentre elas o aborto, mas existem outras opções e possibilidades, se ela quiser levar a gestação adiante, de que, obviamente, a gente não naturalize processos de violência e gestações na infância, porque não é sobre isso que estamos falando, mas ela pode fazer a entrega voluntária, ou, enfim, algum membro da família extensa, junto com essa criança, pode definir, cuidar dessa criança. São várias as opções e várias as possibilidades, mas que não seja imposta nenhuma possibilidade de forma hierárquica. É isso que a resolução do CONANDA prevê. Senhor Kilter, se o senhor tinha intenção de me atacar, eu digo para o senhor que o senhor só me elogiou, porque eu sou tudo isso mesmo que o senhor disse. Eu sou uma lésbica, uma feminista, uma batuqueira, e com muito orgulho. Eu convido, e acho que é importante, a partir da análise que o senhor traz, de que a gente precisa mesmo avançar em enfrentar os agressores de crianças e adolescentes, né? Então, quem sabe se o mandato do senhor não pode oferecer algum projeto de lei ou alguma coisa assim para que a gente possa, juntos e juntas, enfrentar esses agressores. Eu acho que a gente pode caminhar junto nesse aspecto, eu acho que a gente vai conseguir avançar. E aí, por fim, o senhor me diz que eu legalizei o aborto no país com uma mera resolução. Uma resolução que é uma normativa, óbvio, mas ela não tem o poder e a força de uma lei. Ela é um ato normativo infralegal, senhor Kilter, pois trata-se apenas de uma resolução. Eu não estou legislando. Obviamente que o CONANDA também não está legislando ao apresentar essa resolução. Que bom se nós pudéssemos acabar com a violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso país, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Muito obrigada. Vamos passar ao próximo bloco. O vereador Bruno Rossi assume a presença por um instante, por gentileza. Próxima oradora, a delegada Tatiana Guzella. Bom dia a todos, senhor presidente Bruno Rossi. Eu gostaria de me dirigir à senhora Marina, com respeito, independente da sua opção ou situação sexual, que eu acho que isso não é objeto aqui. O objeto aqui é a resolução do CONANDA. Eu gostaria de pedir para a senhora que análise a senhora fez sobre a assistolia fetal, lembrando que é uma injeção de cloreto de potássio que faz o coração do bebê na barriga da mãe parar.
Qual foi o critério que a senhora usou como presidente do CONANDA nessa época, final de 2024, quando sugeriu essa aprovação, que foi aprovado? Outra pergunta que eu gostaria de pedir para a senhora, isso tudo sabendo que a OMS recomenda no máximo até a 20ª ou 22ª semana de gestação que esse sistema de assistolia fetal seja realizada. Esclareço a pergunta. Eu fui delegada sou delegada de polícia e fui delegada do NUCRIA, Núcleo de Proteção às Crianças, por quase 3 anos. E defendi muitas crianças estupradas e acredito sim que a lei está certa no sentido de propiciar o aborto legal nas formas que já existem no Código Penal. A minha pergunta é, se a senhora fez uma análise disso, e, na minha opinião, por que vocês ignoraram a opinião dos pais, o que é uma contradição, porque a senhora mesmo diz que a criança e o adolescente não deve decidir nada, não tem o poder de decidir nada. Mas, para decidir sobre o aborto, passa a ter a decisão. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que por essa resolução, sim, a senhora legalizou o assassinato de bebês no Brasil. Obrigado. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, da Costa do Perdeu Piá. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer que a esquerda de Curitiba tem surpreendido, até mesmo ao próprio Satanás. Cara, será que a gente vai parar por aqui ou daqui uns dias estaremos recebendo integrantes do PCC para defender o crime organizado, estaremos recebendo homens que agridem suas esposas, suas mulheres, para defender a violência doméstica, para defender o feminicídio? Isso é um absurdo. Ou vamos parar por aqui, apenas trazer pessoas para defender que crianças inocentes, dentro do ventre de suas mães, sejam assassinadas. Isso é um absurdo. Enquanto nós, vereadores de direita, estivermos aqui, nós vamos defender a vida. Sempre defenderemos a vida. Seremos as vozes daqueles que não podem gritar. Parabéns a cada um de vocês que estão aqui hoje. Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. E estaremos aqui defendendo essas vidas. Peço atenção aos convidados para que possamos dar prosseguimento à tribuna livre. Vereadora Carlise. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão nessa casa para que a gente analisasse melhor as tribunas livres, tendo que a gente sujeitar com mais de 160 projetos em pauta que vão contribuir, de fato, com a vida dos curitibanos, para discutir uma resolução de um órgão que está querendo ocupar lugares de vereadores, de deputados estaduais e federais, e querendo impor a cultura da morte aqui na nossa casa. É inadmissível, senhor presidente, inadmissível a gente admitir o aborto em casos de crianças, de adolescentes de 14 anos que foram vítimas de violência sem sequer um boletim de ocorrência. Vereadora Tânia Guerreiro, vamos desistir, vamos para casa, porque o CONANDA agora sabe o que fazer. Vamos cuidar agora lá dos nossos bairros, vamos fazer alguma coisa, porque o CONANDA entende de criança. Inclusive, eu queria questionar a senhora Marina aqui, que está aqui hoje nessa casa de forma muito respeitosa. Eu acho que todo debate é válido, mas vamos tratar de matérias constitucionais que não ferem os nossos princípios constitucionais, como o artigo 5º, o nosso Código Penal, o ECA e tantos, e deixar o papel para os nossos legisladores. E vamos pegar, dona Marina, vamos conversar de perto. Como que a senhora me explica, a senhora falando que é uma defensora das nossas adolescentes, sendo que quando a gente entra no seu perfil de rede social, a gente encontra fotografias com Silvia Almeida, uma pessoa que violenta mulheres. Vereadora. Obrigado, vereadora. Encerrado esse bloco, temos mais vereadores na sequência, havendo tempo. Agora, devolvemos a palavra à convidada da Tribuna Livre, senhora Marina. Obrigada, delegada Tatiana, pela oportunidade do diálogo respeitoso. Sobre a sistolia fetal, qual foi a nossa análise? O CONANDA não entrou na questão que envolve o tempo gestacional, justamente porque a própria lei, o Código Penal, não estipula qual é o tempo gestacional para a realização do aborto.
Inclusive, a senhora mencionou que a OMS recomenda até a 22ª semana. Isso não é verdade. Quem recomenda isso é o Conselho Federal de Medicina. Eles, inclusive, tinham uma resolução e não bastou isso para a senhora? Não bastou isso para a senhora? Que caiu pelo STF, essa resolução, e ela não está mais vigente, delegada Tatiana. Então, não existe um tempo gestacional. E justamente o CONANDA não tratou sobre o tempo gestacional na resolução, porque aí, sim, nós estaríamos extrapolando, né, o que está previsto em lei. E é importante destacar também, delegada Tatiana, que o tempo gestacional ele é importante para a equipe médica, né, para a equipe que vai realizar o aborto, que vai, então, escolher qual é o procedimento que vai ser usado para a realização daquele aborto. Nós não podemos, né, impor nenhuma situação a nenhum membro da equipe médica ou qualquer profissional da saúde, mas para eles é importante o tempo gestacional para definir qual é o procedimento, né, que vai ser utilizado. Sobre ignorar a opinião dos pais, eu busquei evidenciar na minha fala, na minha apresentação, que, infelizmente, não são todos os casos que as crianças e adolescentes estão protegidas dentro de casa. E é especialmente nesses casos que elas sofrem violência dos próprios pais. E, infelizmente, há situações em que as mães são coniventes. Nós não podemos considerar a opinião dos pais nesses casos. Eles são os próprios violadores, né? Então, é importante destacar isso. Sobre o vereador da Costa, ele não fez pergunta alguma, então eu não tenho como comentar. E, por fim, Carlise, o que nós estamos... Vereadora Carlise, por gentileza. Vereadora Carlise, ilustríssima vereadora Carlise, o que nós estamos estabelecendo aqui não é uma cultura da morte, como tentam prevalecer. É uma cultura da vida, é uma cultura do cuidado e é uma cultura da proteção integral de crianças e adolescentes. A exigência do boletim de ocorrência, como a senhora citou em sua fala, ela é ilegal, não existe essa previsão. Peço atenção, convidados e convidadas, para que possamos ouvir as respostas. Importante, mesmo que não concordem, mas que ouçamos. Exato, senhor presidente. Essa não é uma opinião minha, essa é uma opinião de juristas, inclusive do desembargador Ney Belo, que decide pela vigência da resolução, e também do procurador-geral Mário, que agora esqueci o sobrenome dele, que inclusive atesta a legitimidade e a constitucionalidade da nossa resolução. Então, é importante dizer que a exigência de um boletim de ocorrência, ela é ilegal. As equipes da rede de proteção, elas precisam, sim, vereadora Carlise, notificar o Conselho Tutelar. Isso é obrigatório. Todos os profissionais que atendem uma criança que foi vítima de violência sexual precisam notificar o Conselho Tutelar. Automaticamente, o Conselho Tutelar precisa encaminhar a situação ao Ministério Público e aí, sim, será ajuizada uma ação e um processo de responsabilização. Então, ninguém quer ou está autorizando a não punição dos agressores. Muito pelo contrário, a gente quer que o caminho seja feito da forma adequada para que os serviços de saúde e os serviços de assistência social não sejam espaços hostis, espaços policialescos e espaços que oferecem revitimização e colocam essas crianças ainda mais em risco. E, por último, sobre o Silvio Almeida, se a senhora pesquisou as minhas redes sociais, deve ter visto, né, obviamente, que todas as fotos foram tiradas em eventos oficiais. Eu era presidente do CONANDA
o ano passado, 2024, vice-presidenta do CONANDA em 2023 e agora, atualmente, novamente, vice-presidenta do CONANDA. Assim como tem foto com o ex-ministro Silvio Almeida, também tem foto com a atual ministra Macaé, porque, junto com eles, eu pude compartilhar debates, estive na mesma mesa, né, participamos da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a senhora não pode me acusar de forma alguma do que não está posto, inclusive, em minhas redes sociais. Próximo bloco, o vereador Bruno Seco, Mary Martins e o vereador Olímpio Araújo. Vereador Bruno Seco, 1 minuto e 30. Obrigado, presidente Cusma. Eu, antes de fazer meu apontamento, quero dizer aqui que a esquerda, que tanto reclama de produtividade aqui na Câmara Municipal, hoje acaba com a produtividade do nosso parlamento, trazendo um debate completamente inútil e desprezível, que é a questão do aborto. Então, é a esquerda, mais uma vez, tendo a sua hipocrisia desmascarada. Uma pena a vereadora do PT não ter retirado essa tribuna livre, que é uma grande perda de tempo. Pela ordem. É uma grande perda de tempo. Não lhe concedo a parte. Eu não lhe concedo a parte. Você não tem direito à parte. Eu quero apontar aqui... Peço atenção, vereadores, vereadoras. É importante ouvirmos. Isso é uma virtude também, ouvirmos as pessoas. Então, e também regimento interno, que possamos cumprir o regimento interno, tratarmos com respeito as pessoas que aqui estão. Então, continua com a palavra, vereador Bruno Seco. Muito obrigado, vereador Tico Cusma. Eu quero aproveitar nesse meu tempinho aqui, pouco tempo apenas, para destacar os danos físicos e psicológicos que uma mulher que se submete ao aborto acaba sofrendo, né? As sequelas psicológicas, os transtornos de ansiedade e depressão que as mulheres sofrem, transtornos de estresse pós-traumático, baixa autoestima e sentimento de culpa. E as sequelas físicas do aborto são hemorragias, perfuração no útero, infertilidade e dano ao colo do útero. Então, eu quero só perguntar aqui para Marina, com todos esses danos para a saúde da mulher em uma cidade majoritariamente cristã, que repudia veementemente a prática do aborto, eu te pergunto, Marina, você não tem vergonha de estar aqui defendendo essas atrocidades das quais você defendeu lá no CONANDA? E eu te pergunto também, Marina, levando tudo isso em consideração, eu te pergunto também, como é que você consegue dormir, Marina, sabendo que as suas ações estimulam a desgraça na vida e nos corpos de tantas mulheres? Como é que você dorme, Marina? Obrigado. Próximo vereador, vereadora Mary Martins. Bom dia, presidente, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa sessão. Eu não tenho nenhuma pergunta à nossa convidada Marina, mas eu quero deixar aqui o meu parecer. Foi falado no começo da tribuna, o cuidado de crianças e adolescentes requer compromisso e responsabilidade. Por isso, nós temos que, sim, ter mais compromisso e mais responsabilidade de não chegar a este ponto. Eu sou mãe de uma mulher hoje, né? Mas ela era uma bebê de 6 meses e, como já falei outra vez aqui, ela recebeu a chance de viver. E eu não acredito que essa resolução será a solução desse problema. E nós não concordamos com essa resolução. E matar um bebê que não tem nada a ver com a questão não vai solucionar. E como a minha filha, ela nasceu de 6 meses, sobreviveu, adotei-a, e a pessoa que estava gerando as consequências das suas atitudes, a minha filha não tinha que pagar. Então, essas crianças que nascem de relacionamentos, ou talvez de uma noite, elas têm chance, sim, de viver e serem cidadãs comuns. E nós somos pela vida. Obrigada.
Obrigado, vereadora Amélia Martins. Próximo vereador Olímpio Araújo Júnior, 1 minuto e 30. Eu quero começar explicando qual é a estratégia da esquerda através dessa resolução. Então prestem bastante atenção em alguns detalhes que eu vou falar. Existe uma frase que diz que a melhor forma de esconder uma mentira é entre duas verdades. A esquerda gosta de utilizar discursos virtuosos para tentar embutir jabutis, né, armadilhas dentro das suas resoluções, das suas leis, que acabem alcançando os seus objetivos. O objetivo da esquerda global hoje, e isso está comprovado através da ação de deputados federais, estaduais, senadores, vereadores de esquerda em todo o Brasil, é o controle populacional e o controle de natalidade. Eles usam como estratégias o discurso virtuoso da proteção da menina que foi estuprada. Mas eles não levam em consideração que essa menina teria muito menos danos físicos e psicológicos se levasse essa gravidez até o fim e entregasse esse bebê ao final para a adoção, para um dos 40 mil casais que estão na fila em todo o Brasil. Essas meninas, que também são meninas, que indiferente da forma que chegaram a essa gestação... Oi? Concluindo, vereador. Indiferente da forma que chegaram a essa gestação, poderiam saber que os seus filhos estão bem. Como as minhas filhas, por exemplo, que foram adotadas também, mas se tivessem caído nas narrativas da esquerda, hoje elas não existiriam, teriam sido assassinadas pelas suas mães. Obrigado, vereador. Gostaria, senhor presidente, de pedir prorrogação do tempo. Vereadora, conforme o regimento, solicita a prorrogação por mais 15 minutos da tribuna livre. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado. Então, agora, devolvo a palavra à convidada da tribuna livre, senhora Marina. Vamos lá. Senhor vereador Bruno Seco, que pena que o senhor acha o debate da proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual um debate inútil e um debate desprezível. De fato, as sequelas e os danos produzidos por uma violência sexual são enormes. E eu também não tenho dúvida que o aborto produz sofrimento psicológico intenso para as pessoas que abortam, mas também não tenho dúvida dos riscos que uma criança e uma adolescente precisa vivenciar ao ter que levar uma gestação a cabo e ter que reviver e ser revitimizada a vida inteira por ter que levar essa gestação a cabo. E aí, senhor vereador Bruno Seco, eu durmo todos os dias com a consciência tranquila de que eu estou protegendo crianças e adolescentes no nosso país. E não sou só eu. Obviamente que eu preciso sinalizar que o CONANDA não sou eu, é um colegiado com representantes. Um colegiado com representantes governamentais e representantes da sociedade civil. É um colegiado deliberativo, ok? Vereadora Mary Martins, sinalizou que não tinha uma pergunta e agradeço a ela pela sua colocação, que obviamente pensamos diferentes, mas nos respeitamos e estamos aqui abertas para o diálogo e para a construção coletiva. E eu concordo com a senhora, a resolução do CONANDA não é a solução para esse problema. Falta muito ainda para a gente enfrentar esse problema. E para enfrentar esse problema, eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos enfrentar o machismo e o patriarcado no nosso país.
aí sim, ao enfrentar o machismo e o patriarcado, peço mais uma vez atenção às convidadas, os convidados, para ouvirmos as respostas. Ao enfrentarmos o machismo e o patriarcado, nós estaremos defendendo a inviolabilidade dos corpos de meninas e mulheres, que não são objetos do mundo patriarcal. Senhor vereador Olímpio, levar a gestação a cabo para entregar essa criança ao final para adoção é uma possibilidade, sim. Se essa for a escolha da criança e dos seus responsáveis legais. Obviamente que levar uma gestação a cabo diante de um sofrimento tão grande é um processo, sim, de naturalização da violência. Então, a gente não pode impor isso a uma criança e sua família como a única alternativa, porque nós consideramos que esse é o caminho certo. Nós precisamos respeitar as decisões das pessoas, especialmente aquelas que sofreram uma brutalidade de uma violência. E é importante destacar, vereador Olímpio, que a adoção, infelizmente, não é a solução. Hoje, peço atenção aos convidados, às convidadas, para que possamos continuar a nossa tribuna livre. Hoje, vereador Olímpio, nós temos mais de 30 mil crianças e adolescentes abandonados, e eu coloco o abandonados bem entre aspas, né, porque estão sendo cuidados e protegidos pelo Estado, nos nossos abrigos aí pelo país, o que revela, então, obviamente, que a adoção não é a solução. Peço atenção para que possamos continuar com a tribuna livre. Temos ainda 9 minutos. Temos vereadores inscritos. Temos vereador Fernando Klinger, Bruno Rossi e Indiara Barbosa nesse bloco. Então, vereador Fernando Klinger, 1 minuto e 30. Senhora Marina, eu entendo que um crime nunca vai justificar outro. Outra situação, dados que a senhora mesma apresentou, foram os dados que esses estupros acontecem na família. A senhora trouxe até índice desses casos. Mas aí eu perguntaria à senhora, não é um problema de família e de políticas públicas que o país vive há vários anos que buscam destruir a família? Mais uma questão que eu queria que a senhora trouxesse, não sei se a senhora vai conseguir, mas eu queria se a senhora tem uma pesquisa científica da saúde mental sobre as sequelas mentais das mulheres que abortam. Possivelmente não tem, porque essas mulheres são acolhidas pelas igrejas católica, evangélica, tudo isso. Por isso que não há pesquisa, não há como se medir isso. Terceiro item aqui, ó, quem cuida dos filhos são os pais, são os familiares. Não vai ser o executivo, não vai ser o legislativo, não vai ser o judiciário que vai cuidar da família. É pai, mãe e família. Mais uma situação. Obrigado, vereador. Só mais uma situação. A senhora é psicóloga. E o próprio Freud afirma a ligação entre o feto, já nos primeiros dias, e a criança.
Obrigado, vereador Klinger. Última palavra. Vereador Klinger, senão nós vamos ouvir os colegas. Vereador Bruno Rossi. Obrigado, presidente, pela parte. Vim aqui fazer um breve aparte para deixar clara a minha posição. Com todo o respeito às opiniões contrárias, eu sou a favor da vida. Vida sim, aborto não. Vivemos tempos difíceis em que muitos princípios têm sido relativizados, mas acredito que defender a vida, desde a sua concepção, não é um retrocesso, é reafirmar o valor mais essencial da nossa humanidade. Nenhuma sociedade que despreza a vida pode esperar um futuro melhor. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas para defender uma causa, a vida de quem ainda não tem voz para se defender. Nosso papel aqui, enquanto representantes do povo, é de proteger os mais vulneráveis. E não há ninguém mais vulnerável que uma criança ainda no ventre da sua mãe. Que possamos sempre caminhar com empatia, mas sem abandonar os nossos princípios. Que fique aqui registrado nessa casa: eu sou pela vida. Vida sim, não ao aborto. Obrigado, vereador Bruno Rossi. Vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, presidente. Hoje, o que nós estamos vendo aqui nessa casa é a opinião da população brasileira, de pais, de mães, de famílias que se mobilizaram para vir aqui para expressar a sua opinião. E isso é o que a maioria da população brasileira pensa. A Marina falou da questão dos estupros e eu volto a enfatizar, em geral, a gente sempre é contra esse crime bárbaro, ainda mais sendo mulher. E o que a gente pede, sim, é mais punição para esse tipo de crime. A gente pede a castração química. A gente quer que o bandido não saia da cadeia, mas é justamente a esquerda que é a favor das saidinhas, que quer liberar e, às vezes, defender o bandido. E assim não dá. E eu, também como mãe, eu não consigo imaginar, eu penso que quando a gente descobre que está grávida, você já imagina a criança, você sabe que tem um bebê. É claro que às vezes é uma decisão difícil, é claro que às vezes você se questiona, porque né, a vida muda, tem muitas dificuldades. Mas, de novo, já foi falado, mas como a gente vai punir o que não tem defesa, o que está na barriga e que não pode se defender? Querer punir um crime com outro crime. Existem outras opções. Existe adoção. Eu cumprimento aqui a Jane Maria também, que é da Casa Provida Imaculada, que eu tive a oportunidade de conhecer, que faz um trabalho de acompanhar, de acolher, e não é só ir lá e acompanhar e tentar mudar essa decisão, mas sim acompanhar por meses, anos, muitas vezes, né, essas mães, essas crianças que não foram abortadas e que têm a chance de viver. É disso que a gente está defendendo aqui. E para ter Obrigado, concluir, vereadora. Presidente, rapidamente eu retomo a questionamento da minha amiga Carlise. Se a senhora condenou o ministro Silvio Almeida pelo crime de assédio, se existe uma condenação pública da senhora. Tanto defende as mulheres. Obrigado, vereadora. Devolvemos a palavra, então, à senhora Marina, convidada da Tribuna Livre. Peço atenção aos convidados, às convidadas, para que possamos exercer a virtude de ouvir. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder todas as questões. Vereador Klinger, um crime nunca vai justificar outro crime. Mas o senhor esquece, ao fazer essa afirmação, que a legislação brasileira não prevê o aborto legal como um crime. Reconhece a possibilidade do aborto legal nos casos previstos em lei. Então, não se trata de um crime. O senhor está condenando alguém, mas não é isso que está posto na nossa legislação. Sobre as pesquisas de saúde mental das mulheres que abortam, acho que, com toda certeza, a gente pode trocar informações. Fico à disposição do seu gabinete para que a gente possa conversar sobre isso e eu possa apresentar, obviamente, todas as pesquisas que eu tenho e o senhor as pesquisas que o senhor tem e que a gente possa avançar nesse diálogo. Obviamente que a gente nunca vai convencer o convencido, né? Eu já tenho certeza disso.
e eu não tenho essa expectativa, né? Mas sim, estou aberta para o debate e para que a gente possa avançar em alternativas juntos para enfrentar esse crime tão bárbaro que é o crime da violência sexual contra crianças e adolescentes. O nosso 18 de maio está chegando e a gente precisa ter isso assim como foco, né, como o nosso horizonte. E é importante o que o senhor mencionou, que quem cuida são os pais. Obviamente que os pais cuidam, né, no cotidiano, ou deveriam cuidar, e a gente tem essa expectativa. Mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente sinaliza que essa responsabilidade ela é compartilhada entre pais, né, família, sociedade e Estado. E a gente espera que o Estado, de fato, avance em políticas públicas que assegurem o direito de todas as crianças e adolescentes e, obviamente, a sua proteção integral. Senhora Marina, 1 minuto para a sua Senhor Bruno Rossi não fez perguntas, mas agradeço a possibilidade, a oportunidade do diálogo. Vereador, a vereadora Indiara Barbosa, que sinaliza a mesma coisa, né, de que não se pode cometer resolver um crime com outro crime. E eu quero destacar para vocês a importância na sociedade brasileira da campanha Criança Não é Mãe, que inclusive demonstra que a maioria da população é a favor do aborto legal, ou seja, peço atenção. 30 segundos, senhora Marina, para a conclusão. Peço atenção. Sim, a maioria da população brasileira é a favor do aborto nos casos previstos em lei. Se existe uma condenação pública minha, senhora vereadora Indiara, o que existe foi o processo arquivado, né, que foi promovido pela senadora Damares Alves e que foi arquivado tanto em primeira instância quanto em segunda instância e que, inclusive, o mandato de segurança que ela impetrou contra o Conanda para impedir a publicação da resolução foi derrubado e foi autorizado a publicação da resolução, inclusive ela está publicada e vigente, e como é um ato normativo, ele deve ser implementado por todas as políticas públicas no território brasileiro. Agradecemos, encerrado o tempo da tribuna livre, tínhamos vereadores inscritos, tinha o vereador João Betka, o vereador Renan Sesquim, o vereador Cilento Aldo, professora Ângela e sargento Ana Guerreiro. Está encerrado o tempo da tribuna livre, então agradecemos a senhora Marina de Paul, conselheira, pela participação e convidamos os vereadores e as vereadoras para fazer a entrega. Senhor presidente, não é possível a gente pedir mais um pouco de prazo? Prorrogação, presidente.